Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e aqui vamos começar a nossa segunda parte da análise da obra Comunicação Não Violenta, que a gente tinha já feito uma breve introdução e agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessa segunda parte, né? Vamos ver se o tamanho da gravação, como é que vai ficar. Dependendo do tamanho, a gente vai fazer uma terceira parte, desmembrar aqui o material que eu preparei para vocês para enfrentar esse assunto. Eu pretendia publicar ontem esse material, mas eu optei por deixar mais um dia de reflexão, né, porque a obra, ela aparentemente ela é simples, é de uma leitura agradável, mas ela tem muitos detalhes, né, então eu acho que quem já leu, é interessante ler de novo, né, fazer uma leitura depois de um tempo, fazer uma releitura da obra, porque ela tem muitos detalhes, né, porque ela é uma obra de psicologia, ela não é uma obra de direito, né? E ela é uma obra que trabalha com aspectos de resolução de conflitos a partir da comunicação, né? De estruturas e estratégias psicológicas. Para nós que somos do direito, ela é importante, que ela pode nos ajudar, né, quando estivermos mediando um conflito, mas para que nós possamos pegar muito do que tem nessa obra, né, nós precisamos observar detalhes, né? Então tem momentos nessa obra que assuntos da psicologia são trabalhados, né, sem se colocar os termos técnicos da psicologia, né, por exemplo, contra-transferência, transferência, que são termos técnicos, mas que estão na obra, e a gente precisa ver com mais calma para poder entender essas ocorrências. A obra, então, ela é bem interessante, bem densa, e ela exige que a gente faça uma recapitulação dela com um pouco mais de tranquilidade. Por isso, se possível, né, quem não é da psicologia, recomendo uma segunda leitura. E daí eu ter pedido mais um dia, né, tinha combinado de soltar o vídeo ontem, mas soltado mais um dia para refletir sobre isso. Quem não assistiu o primeiro vídeo, né, um dos vídeos anteriores a esse, tá? Basta olhar aí na sequência dos nossos vídeos, né, que vai encontrar o outro vídeo e vai poder ver a análise que nós fizemos de primeiro momento. Essa segunda análise, ela diz respeito mais ou menos até o que vem até a página 130, mais ou menos, né, que é quando ele explica a parte geral da aplicabilidade, né, da técnica da comunicação não violenta, tá? Depois da parte 130 em diante, ele já começa a fazer uma outra observação mais de aprofundamento da técnica, né? Já de detalhes outros que vão se acrescentando na técnica e que ele vai explicando, tá? Então vamos lá, vamos tentar voltar aqui na tela aberta para vocês. Então aqui está a capa do livro, né? Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um psicólogo social, né, que criou o Instituto da Comunicação Não Violenta. Acho que a gente tem aqui, até mostrar para vocês. Então a gente tem aqui, né? Aqui está o Marshall Rosenberg, tá? E se vocês acessarem lá o site, né, que é, se eu não me engano, é nonviolencecommunication.com, né, ou que é a página dele, tá? Ou entrar aqui no outro endereço que é cnvc, né, .org, que é o Center for Nonviolent Communication, tá? Que é o centro dele que fornece treinamento, e até coloquei aqui no cantinho, não sei se vai aparecer, mas vai ter um treinamento no Brasil no ano que vem, né, no meio do ano que vem, em São Roque, perto de São Paulo, tá? Quem tiver interesse, então, de aprofundar, esse, então, é a base de trabalho dele, né? Avançando um pouquinho mais, peraí que aconteceu uma coisinha aqui, isso. Eu não falei no vídeo passado, né, mas citei, mas não analisei, né, que o neto do Gandhi, né, fez o prefácio da obra, né, que também tem um instituto que se chama Gandhi Institute for Nonviolence, né? Então, até o próprio Rosenberg, ele diz, né, que
a colocação do termo não violência, né, comunicação não violenta, foi inspirado na própria ideia do Gandhi, né? Ele coloca isso no livro e ele deixa claro que a inspiração dele foi o Gandhi. Mas por que eu estou chamando a atenção aqui para o prefácio ainda? Porque o Aaron, ele coloca aqui, né, algumas coisas bem interessantes aqui sobre essa questão, né? Então, quando ele faz lá o prefácio dele, ele fala, né, uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é reconhecer que todos nós somos violentos, né? Apesar de que, né, nós presumimos que não somos violentos, né? Por quê? Porque muitas vezes nós relacionamos violência com a violência física, né, corporal, e não entendemos que também existe a violência passiva, né, a emocional, né, por vezes a comunicacional. Então, nós temos que começar, né, o primeiro pressuposto básico do trabalho é que entender de que uma maneira, né, de alguma maneira, por uma ignorância nossa, todos nós somos violentos, né? Então, entender isso é o primeiro passo, né, para a gente fazer aquele processo de elaboração, né, e de evolução do nosso próprio pensamento em relação ao assunto, né? Quando a gente se coloca como pesquisador de nós mesmos, né, e podemos então, para aprender a lidar com essa questão, né, da paz, nos colocarmos enquanto cobaias de nós mesmos para entendermos como o processo funciona conosco. E eu acho que esse livro é muito interessante nesse sentido, porque a gente vê a todo momento aqui o Marshall Rosenberg, ele se colocando como essa cobaia, né? E ele mostra várias vezes aqui os momentos que ele errou, que não deu certo, né, que a coisa deu errado e ele teve que refletir, ele teve que pensar, e que mesmo depois, né, de muito tempo aplicando a técnica, há situações em que as coisas, né, não acontecem como ele queria, e que ele falha, muitas vezes, até na comunicação dele com os filhos, né. Então é interessante a gente perceber isso, né, para trazer um grau até, né, de nos colocarmos enquanto autopesquisadores, né. Por quê? Porque a partir do momento, e esse livro exige muito isso, né? Esse livro, quando eu fui observar ele aqui, e não é à toa que ele está sendo o primeiro dos livros que a gente está estudando, né? Depois a gente vai usar outros livros que são mais técnicos, mas este livro aqui é um livro muito que a gente pode dizer que ele é muito visceral. Ele diz muito da gente, né? Então, o próprio prefácio já começa dizendo isso, né? Olha, você tem que entender que todos são violentos, né? E que a gente, por vezes, pode até não realizar uma violência física contra alguém, mas quem diz que nunca realizamos uma violência emocional, né, contra alguém? E que isso é humano, né? E que isso não é coisas que acontecem só porque nós não somos iluminados, né? E como se existisse alguém que pudesse ser iluminado que não fizesse isso, né? Então o próprio neto do Gandhi está dizendo, olha, todos nós somos violentos. A questão é que nós devemos, né? Aí que ele vem aqui na última frase colocar isso, que nós devemos, né, nos permitir fazer emergir de todos nós aquilo que existe positivo em todos nós, né? Aquilo que está acima da instintividade, né? Acima desse lado mais animalesco, né? Acima de um individualismo duro, né? Ele coloca lá, né, de uma sociedade materialista que leva a um individualismo duro, né? Onde as pessoas competem, né? Por coisas, por bens, por posições, por poder, por dinheiro, por status, por sexo, e tudo isso gera então um duro individualismo, né, que nos coloca muitas vezes num combate, né? Então, sair desse combate é nos permitir nos colocarmos numa posição, né, de fazer emergir em todos nós o que existe de positivo, né? E o que existe de positivo, ele vai além das coisas materiais. Então aqui a gente já começa a entender um pouco mais essa percepção, né? E uma percepção que, se a gente for analisar isso de um ponto de vista psicanalítico, a gente vai entender que seria aquilo que o Freud chama de sublimação, né? Por quê? Porque você tem o lado dos seus desejos, né, do seu id, que busca a realização dos seus desejos, né? O ato de desejar é um ato humano do viver, né? Só que você tem dentro do ser humano também um espaço de sublimação, que
que é quando você canaliza a sua energia não para os desejos, mas para realizações que vão além de você, ou que trazem experiências abstratas, ou construções ou realizações humanas, que elas transcendem essa esfera material. Por exemplo, quando a gente está aqui, né? Eu estou aqui gravando esse vídeo. Quando vocês estão aí assistindo esse vídeo e querendo, né, aprender a melhorar a sua comunicação, né? Você está fazendo um ato de sublimação, né? Você está trazendo e querendo emergir de você algo melhor, não é? Então, a compreensão da nossa natureza, né? E não a negação da nossa natureza, que é aí que vem também um detalhe muito interessante. Quando você nega a sua natureza, né? Você pode, ao negar isso, se colocar no nível acima das outras pessoas e a partir desse momento se tornar alguém violento, não é? Porque se você está acima das outras pessoas, você tem razão, você tem a sabedoria e você tem condições de escolher o que é melhor para os outros, as suas decisões é que serão, né, as válidas. E logo, a imposição aos outros, né, do que você acha que é melhor para os outros, né, seria o correto. E daí vem a maior parte de todas as grandes violências que aconteceram no mundo afora. Então a gente tem que sempre estar muito ciente disso, né? E esse livro, ele é visceral ao exigir que a gente faça essa colocação, de nós nos colocarmos, né, em face de uma situação. E daí, até uma outra coisa importante que tem aqui no prefácio, então realmente, sempre que a gente vai ler um livro é importante a gente ler o prefácio, que é o seguinte: não violência não significa também, por outro lado, que nós vamos nos tornar seres dóceis ou facilmente influenciáveis, né? Então, tem isso também, né? Então, veja, a gente está tentando não cair no... né? Então, o que é a comunicação não violenta? É você sair do polo da violência passiva, emocional, né? Mas também não cair no polo da submissão, né? Não se tornarem um passivo-agressivo, né? Tornar uma personalidade dócil, influenciável, mas com uma compressão interna de todas as coisas que vai levar você ou a um processo depressivo ou a um processo passivo-agressivo, né, que pode levar a formas, né, distorcidas de agressão, né, que acabam acontecendo por essa dificuldade em lidar com os seus processos internos. Então, claro, esse primeiro livro ele tem essa conotação mais psicológica e eu fiz questão de começar por ele porque eu achei ele importante. Existem outros livros que a gente tem que estudar em outros momentos, né? Mas esse é o livro que eu escolhi para esse projeto de leituras que a gente está tendo. Outros projetos a gente pode utilizar outros livros, né? Então, mas esse é importante. Então, assim, vamos já pensar nesse prefácio, né? Então veja que olha quanta coisa importante tem nesse prefácio, né? Então exige que talvez a gente volte nesse livro mais para frente, né, em outro momento da vida, para fazer uma nova releitura, né, para fazer um novo entendimento só desse pequeno contexto que eu estou colocando aqui, né? Que são coisas que estão sendo colocadas pelo neto do Gandhi, que dirige o Instituto Gandhi para a Não Violência. Então vejo como é importante a gente entender as fontes, né, que estão sendo usadas aqui e o que elas trazem para a gente, né? O que elas permitem a gente entender. Então a autorreflexão é essa, né? Uma autorreflexão que talvez, se a gente for mais a fundo aqui, a gente chegue em Hobbes, né? Naquele sentido de que, né, o ser humano nasce, né, animalizado, né? E depois ele constrói perante a sociedade, né, uma racionalidade, né? Então, o ser humano não nasce bom, né? Ele nasce como um animal que vai se ajustar, né, a partir de toda a cultura, todo o conhecimento e tudo que ele vai introjetando na sua história, né, no seu caminho, tá? Então, esse é o processo que a gente pode estar observando nesse pressuposto, tá? A cachorrinha passou que fez som. Voltando ao que interessa aqui, então. Esses pontos todos, tá? Eu peço que vocês deem atenção nesse prefácio, tá?
tudo que ele nos traz, né? O pressuposto começa já dizendo, todos nós somos violentos, que violência não é só física, né? Também é uma violência emocional, passiva, comunicativa, né? E que não violência também, por outro lado, não é nos tornar mais dóceis, mais influenciáveis, né? Nós estamos imersos numa sociedade competitiva, materialista, né? Onde o individualismo ele nos leva a respostas, por vezes, né? Mais agressivas. Lembrando que a agressividade não é violência, né, gente? Violência é o uso extremado da agressão sem justificativa, tá? Porque um processo de autodefesa, ele não configura uma violência, né? Dentro dos seus limites, tá? E que a ideia desse livro, né, é fazer emergir coisas que existem em nós, de positivo que existem em nós, que nos levam, então, para além, né? Seja da animalização, da onde nós estamos partindo, ou seja de uma visão de mundo materialista, né, fincada no individualismo, né, agressivo, tá bom? Então essa é a base. E eu acho que pelo tempo aqui a gente vai ter que dividir esse vídeo em dois, porque ele tem bastante coisa para falar. Avançando um pouquinho mais aqui então, a primeira, né, o Marshall Rosenberg, ele começa o livro, né, dizendo assim, né, eu só espero a compaixão, né? Então ele começa o livro dizendo isso. Daí, né, eu fiquei refletindo um pouco o que é compaixão, né? Então, o que é compaixão para vocês, né? Eu fiquei refletindo isso, né? Não tinha um conceito claro do que é compaixão, né? Compaixão é a gente ter pena de alguém, a gente ter piedade, né? Compaixão, a palavra diz, né? Olhar alguém com paixão. O que é a compaixão? E aí eu fui procurar isso no dicionário, né? E lá no dicionário do Google tá lá, né? Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal, guarde bem essa palavra, de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita o impulso altruísta, olha lá, impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Né? Então veja, a gente está, quando a gente vai usar a compaixão, a gente está diante de uma tragédia pessoal de alguém. Então veja, né? O peso da palavra compaixão. É porque a gente está diante de uma tragédia pessoal e aí isso nos leva a ter um impulso altruísta de ternura. Olha aí a sublimação, né? Eu estou indo além da minha animalidade, eu estou indo além do materialismo, eu estou indo além do individualismo e vou usar então esse impulso altruísta de ternura, né, para atender essa outra pessoa de alguma maneira. Né? E daí vem a pergunta, né, depois que eu fui analisar, né, falei, pô, vou lá analisar primeiro o contexto exato do que é compaixão. Aí depois eu fui lá para fazer a segunda pergunta, né? Será que eu sei usar a compaixão na comunicação? Então faça essa pergunta para você, né? Então primeiro veja se você entendeu realmente o que é compaixão, né? Quando nós estamos diante de uma tragédia pessoal e temos um impulso altruísta, né, de ternura, de ajudar essa pessoa. Então a gente sabe usar a compaixão na comunicação? Então essa é uma coisa que tem que vir à tona, né? Aí eu me lembrei, quando eu estava vendo isso, me lembrei de algo bem interessante na nossa atualidade, né? Uso compassivo de medicamentos, né? A gente está diante aí da grande epidemia e o uso compassivo de medicamento, né, significa você dar um medicamento para uma pessoa que por vezes não tem comprovação científica de efeitos, mas a pessoa está numa situação limítrofe, numa situação trágica, que você faz aquilo por compaixão, não é? Pode ser que a pessoa esteja desenganada, mas você faz aquilo por compaixão. O médico faz aquilo por compaixão, não é? Por quê? Porque se aquilo agrega alguma chance,
na situação limítrofe que a pessoa está passando, por que não, né, privá-la daquilo? Entenderam? Então é um contexto médico de compaixão, né? Então por isso que a palavra até é o uso compassivo, né? Então vocês podem pesquisar o que é o uso compassivo no medicamento, né? Então vão lá e vejam, né? Você vai usar algo que provavelmente não tem eficácia, né, comprovada, mas aquela condição permite que você faça isso pela situação que está, né? Pela tragédia que está sendo vivida, né? Então o uso compassivo da comunicação, no nosso caso, trazendo aqui para o direito, né, talvez seja isso que ele disse, né? Eu peguei uma frase que está lá na página 21 do livro, né? Capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas, né? Capacidade de continuarmos usando habilidades e linguagem, né, mesmo em condições adversas. Seja em condições adversas, né? Quando aquelas pessoas estão ali vivendo aquela tragédia pessoal, né? Estão presas àquilo, ou quando aquelas pessoas, né, observando a nossa atuação perante elas, reagem, né, de uma maneira agressiva contra a nossa atuação, porque não entendem o processo que está em curso, né? E aí a questão compassiva, né? Porque não é você que está na tragédia pessoal, né? Então, como você vai se ofender por algo, se você não está na tragédia pessoal, você está ali para ajudar, então logo, se aquela pessoa, né, erroneamente, age agressivamente, com uma violência emocional com você, aquilo não é para você, né? Na verdade, aquilo é uma demonstração do sintoma, né, do que aquela pessoa está passando, que a gente chama de doença psicossomática, né? Por entender que o conflito é uma doença psicossomática, né? Então, isso é muito legal, porque no livro o autor vai falando, né, ele se expõe, ele coloca as vivências pessoais dele, né, de sucesso e fracasso no atendimento das pessoas, né, e como ele sempre tenta, né, mesmo quando ele é agredido verbalmente, né, ele sempre tenta entender o que está por trás daquela reação da pessoa, por que a pessoa disse aquilo, né. Então ele não faz aquilo que na psicologia se chama de contratransferência, né, ele não devolve, não é? Ele se mantém neutro, que essa é a postura técnica correta, você não devolver, você não entender que aquilo é para você, não é? Por quê? Porque aquela pessoa está passando uma tragédia pessoal, né? Então, como é que você atua, né? Como é que é o seu impulso altruísta de ternura de ajudar aquela pessoa, se você se contamina com o que ela está passando de uma maneira que, né, numa resposta que ela lhe deu indelicada porque ela não está numa situação boa, né, imagina uma pessoa que está com dor, você chega e pergunta para ela, tá doendo? E ela fala, vá para aquele lugar, claro que tá, né? E você fica ofendido com aquilo, não é? Você não está passando, você não está sentindo dor, você não tem direito a ficar ofendido com aquilo, né? Na verdade, você tem que procurar entender, e aí é o uso compassivo da comunicação, de entender o que aquela pessoa está passando, perguntar para ela o que ela está passando, como é que ela está, que você pode fazer, o que ela precisa, né, para ser atendida naquele momento, né? E a gente sempre entender, né, pessoal, e isso é importante, que os conflitos são tragédias pessoais, né? Ninguém quer estar no conflito. Ninguém quer estar no conflito. Né? Todo mundo quer estar na sua vida, em equilíbrio, seguindo sua vida, em sadia qualidade de vida. Um conflito quebra a sadia qualidade de vida da pessoa, né? Ele gera uma situação de incômodo emocional, de interferência emocional, né? Então, aquilo que eu falei, ele gera uma interprisão, ele gera uma conexão nociva para as pessoas, né? Uma conexão psicossomática, doentia. Então, daí a necessidade, né, de se desfazer o conflito, né, para se eliminar aquele sofrimento recíproco que está sendo vivenciado. Então, há uma tragédia pessoal ali, né? Aquelas pessoas estão envolvidas numa tragédia pessoal porque elas estabeleceram um conflito entre elas, né? E elas estão presas àquilo, né? O que elas mais querem é sair daquilo,
né? Mais rápido possível. Elas querem se livrar daquilo, cada uma seguir para o seu lado. Não querem ficar presas naquele conflito. E daí a gente olhando por fora, né? Faz o uso compassivo da linguagem para entender que elas estão numa tragédia pessoal e daí a gente ter condições e uma postura técnica adequada para tentar, né, colaborar para que elas saiam daquela tragédia pessoal que elas estão vivenciando. Eu acho que essa é a nossa função enquanto, né, juristas, enquanto mediadores, enquanto pessoas que trabalham para, né, o direito terapêutico. Agora veja, e aí eu coloquei um alerta aqui, tá? Nem sempre, né, o melhor uso das técnicas de comunicação não violenta vão garantir que a gente obtenha o que a gente quer. Eu acho que o livro está recheado de momentos que ele fala que ele falhou. E também nós não podemos ter essa expectativa. Nossas obrigações são sempre obrigações de meio e nunca obrigações de resultado. Nós podemos ajudar as pessoas a encontrarem o melhor, mas isso não necessariamente indica que elas vão conseguir, com a sua ajuda, resolver um conflito. Pode ser que aquele conflito ainda dependa de um tempo de decantamento e amadurecimento inconsciente até que aquilo chegue em condições de ser resolvido, né? As coisas às vezes precisam abaixar um pouco a poeira, dar o seu devido tempo, né? Então, é importante a gente entender que não se pode ter expectativas, né, quando você está participando e está utilizando a comunicação não violenta. Você pode ter expectativa, sim, de tentar ajudar a aquilo entrar numa harmonia melhor, uma harmonia comunicativa, mas não de que a pessoa, ao final daquilo, vá atender o pedido da outra. Né? Isso tem que ficar bem claro. Seria um erro, né, esperar isso. E até uma questão de discutir se houve empatia, né? Porque a partir do momento que a pessoa recebe um não, nós já vimos no livro que aí aquilo não foi um pedido, foi uma exigência, né? Então, uma forma de você avaliar se aquilo é um pedido, com empatia ou uma exigência, é verificar a reação da pessoa perante o não que ela recebe. Como é que ela lida com a frustração de receber um não? Como é que você lida com a frustração quando você recebe um não? Né? Você consegue fazer uma empatia e procurar entender por que aquela pessoa falou não para você? Né? Porque não necessariamente a gente entender e dominar o livro aqui significa que a gente só vai obter sim na vida, né? O livro está cheio de exemplos aqui de casos onde o próprio autor não conseguiu resolver as coisas, né? Onde ele viu, onde não deu, falhou. Então esse é um alerta que a gente tem que fazer, né, quando lê este livro, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo, eu programei que eu ia fazer um outro caminho aqui, mas eu acho que não vai ser possível a gente fazer, então eu vou terminar aqui fazendo uma última observação aqui, depois no próximo vídeo aí eu faço, já vou falar mais da técnica, tá? Então dois slides aqui, vou começar por esse aqui. Precisamos entender, né, que não estamos, né, quando nós aplicamos essas técnicas, né, por mais que nós façamos as coisas e por mais que as pessoas não cheguem ao resultado que nós esperamos, né, nós não vamos ter expectativas, né, vamos saber lidar com o não e entender que nós não estamos certos nem errados, né, nós somos seres humanos e podemos ter decisões, opiniões e escolhas diferentes. Essa é a base de um pensamento libertário, né, que você tem liberdade de fazer suas escolhas, desde que elas sejam feitas com clareza e responsabilidade, né, e cognição, elas são suas escolhas, né, e você tem direito de fazê-las e escolher aquilo que é melhor para você. Os demais, o único direito que tem é de desejar a sua felicidade, né, a partir do momento que eles entendem que você fez a melhor escolha para você. Então aí, duas passagens que eu achei bem importantes que estão na página 40 do livro, que eu recomendaria que vocês tivessem atenção, né? Não se surpreende saber que existem consideravelmente menos violência em culturas nas quais as pessoas pensam em termos de necessidades humanas do que
em outras nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más. Então veja, esta questão, né, principalmente essa questão da liberdade individual, das escolhas, né? Então veja, se a gente está focando e está dizendo que as pessoas têm que ter a sua máxima liberdade para fazer suas próprias escolhas, com responsabilidade, seguir seus caminhos, essas escolhas não nos dão o direito de rotulá-las como boas ou más. São escolhas. Foram feitas, existia cognição, existia conhecimento das consequências das escolhas, então a escolha é da pessoa. E aí se observa, e eu concordo muito com o autor, que existem sociedades onde você está mais focado, então, em garantir a liberdade e que a pessoa atenda às suas necessidades da maneira como ela bem entende, que essas sociedades são mais pacíficas do que nas sociedades onde se procura criar rótulos, né, se dividir as sociedades e se criar certo e errado entre as pessoas, né? Por quê? Porque a base toda está na seguinte: se não há agressão entre pessoas, se não há violência, seja física ou verbal entre pessoas, cada um deve escolher o seu caminho e suas necessidades, né? E a partir daí, cada um segue seu destino, né? Se a pessoa não quer estar ao seu lado, se disse não para você, ela não é boa ou má, ela só seguiu um outro caminho. E aí uma outra frase dele nessa página que eu acho também sensacional é: na raiz de grande parte, ou talvez de toda violência, está um tipo de pensamento que atribui a uma causa do conflito ao fato de os adversários estarem errados. Então veja, isso se chama tecnicamente de rotulagem. Não existe conflito sem rotulagem, tá? Eu tenho que rotular alguém de errado para que eu me considere certo e logo isso me dê uma prerrogativa de poder em relação a outra pessoa. Se não existe isso, se eu não rotulo, né, se eu respeito a liberdade e desejo a felicidade da outra pessoa, que ela siga o caminho dela, não há conflito. Né? Para existir o conflito tem que existir o rótulo. Né? Eu sou A e você é B, logo A é melhor que B. E aí há rótulo. Se há rótulo, há conflito. Porque aí o B pode falar não, o B é melhor que A. E aí não tem solução a coisa. Né? Porque se o A, por seus valores, acha que é melhor que o B, e o B, por seus valores, acha que é melhor que o A, qual solução nós temos para isso? Entenderam? Então, essa é uma base muito interessante para a gente pensar na etiologia, quer dizer, na causa do conflito, tá? Que tem um outro livro, que talvez num outro momento, em outro curso a gente vai estudar, que fala bem mais sobre rotulagens, tá bom? Mas agora eu quero terminar, né, esse vídeo, já passou de 30 minutos, e falando aqui sobre a questão, um problema sério, que é o seguinte: o livro não fala sobre isso, mas eu tenho que fazer essa advertência. Apesar de nós não trabalharmos com rótulos, né, existem precauções que devem ser tomadas. Por quê? Porque existem pessoas, e aí estatisticamente isso é dado objetivo, que são perversos ou psicopatas, né? E todo profissional que lida com saúde mental, que lida com, né, mediação de conflitos, que lida com resolução de conflitos, pode estar perante alguma dessas pessoas, né? Então, são seres que são considerados amorais ou com alguma falha moral, tá? E que, geralmente, né, usam, manipulam da comunicação para atingir seus objetivos escusos. Entendeu? Então, para eles, a regra existe desde que ela atenda às suas necessidades. E ela pode ser quebrada da maneira como ela possa desvirtuar-se para atender suas próprias necessidades. Então, esse tipo de personalidade, perversos, psicopatas, eles podem estar em qualquer lugar, né? E quem lida com resolução de conflito pode estar diante de uma situação onde você tenha, de um lado, um perverso psicopata, né? E daí a gente tem que ter um outro patamar de precaução, não de rotulagem das pessoas, mas de precaução para avaliar o que está acontecendo, né? Com dados objetivos. Então, como é que a gente trabalha nisso? A gente não vai focar nos dados objetivos, na rotulagem, você vai focar nos dados objetivos. Né? Quais são os dados objetivos daquele evento? Então, esse é um ato de prevenção que todos que têm que ter, que todos que atuam nessa área têm que ter,
não tem jeito, né? Não dá para tapar o sol com a peneira aqui. O livro não fala sobre isso, talvez não queira entrar no assunto, mas esse é um dado que existe, né? Então nós temos que entender que há prevenções que têm que ser tomadas, e geral, de uma maneira geral, com todas as pessoas, né? Quando você lida com conflitos, com todas as pessoas, você tem que ter essas prevenções, de você sempre, né, ter algum resguardo em relação ao que está acontecendo, né? Você não vai rotular ninguém, mas você sempre vai ter resguardos. E sempre focar em dados objetivos, né? E claro, uma vez que se for comprovado o dolo, aí não há mais condições de você aplicar essas técnicas de mediação a partir de, né, vamos dizer assim, de empatia. Por quê? Porque quando você está diante de um perverso psicopata, eles são amorais, logo eles não estabelecem empatia. E ao não estabelecer empatia, eles só vão dizer aquilo que interessa né, ao que eles querem obter, que não está ali exposto. Então esse cuidado tem que ter, não tem jeito, quem trabalha com esse assunto tem que ter essa medida. Então eu vou ter que parar esse vídeo aqui, já ficou longo, e a gente vai fazer um outro específico para falar da técnica. Então até mais, sou o professor Smartness e nos vemos aí no nosso próximo vídeo.